agora, em 2022, agora eu já estou agendado para dar aula na pós-graduação com ferramentas logísticas. Então, eu estou sempre permeando essas áreas aí, né? Então, desde sala de aula, eu tenho essas práticas aí pedagógicas também. Já tive a oportunidade de dar aula de comunicação empresarial, que era uma área totalmente diferente, né? E aprendi bastante também. Então, dentro de sala de aula, estou dessa maneira também, né? No ensino mais básico, parte de cultura maker ali, robótica, cultura digital, e no ensino superior, mas nessas áreas mais técnicas. Maravilha. E você tem alguma história inspiradora aí com o uso de tecnologia, uso de inteligência artificial que aconteceu dentro de sala de aula que você pode compartilhar com a gente? Sim, foi esse ano mesmo, uma das mais marcantes aí, inclusive essa questão do celular também, foi acho que por volta de janeiro, que foi bastante inspirador, um aluno, a gente conversando, né, ele... professor, porque os pais me chamam a atenção para usar o celular, e eu falei assim, mas... Vamos lá, como que você está usando, né? Até era o ChatGPT mesmo. Não, na época, era o Gemini, na verdade, né? Como que eu posso utilizar assim para poder pesquisar, professor? Aí eu sentei com ele e falei assim, ó, pega aí o livro didático. Aí ele pegou o livro didático, colocou do lado, o que é o tema? Aqui é industrialização, por exemplo. Aí ele falou, ó, coloca industrialização aí no ChatGPT, no Gemini aí para você ver. Aí ele colocou, trouxe o exemplo, falou, agora compara com o livro. Aí ele comparou os conceitos, falou, professor, tô vendo aqui, ó, não tá tão certo aqui o que ele gerou aqui com o livro didático. Falou, beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar um outro livro que trata dessa situação também, de industrialização. Então ele comparou 3 fontes, né? Falou, agora, ó, para você ampliar mais isso, pede para ela gerar perguntas para você a respeito disso. Mas tem aqui também no livro didático. Falou, tudo bem, mas depois você pode fazer essas comparações. Então, o que eu achei interessante de todo esse trajeto, o Leandro, é que o aluno ele pesquisou em 3 fontes diferentes, ele ampliou aquilo que ele estava aprendendo, e o que foi mais legal, e depois eu recebi o testemunho dele de que tinha ido muito bem na prova. E sem colar, sem nada, né? Ele utilizou a ferramenta para poder ampliar aquilo que estava no livro didático, utilizou um segundo livro didático e também utilizou para poder fazer perguntas. E aí ele falou assim, mas essas perguntas que eu estou colocando aqui, professor, eu posso pedir o gabarito para ele? Ele falou, não, você pode trabalhar no modelo de flashcard. Então, você faz a pergunta, pede para ele te perguntar, você pode colocar a resposta nele, por exemplo, e comparar com o livro didático, e pedir para ele te dar o gabarito depois, para você treinar aquilo que você está estudando. Então, isso forçava ele a refletir aquilo, o que ele estava aprendendo ali nos livros também, e com a inteligência artificial, e a inteligência artificial dava um respaldo para ele sobre o que estava correto e o que estava errado, e o que ele podia melhorar. Então, esse foi um dos relatos mais legais que eu tive, que foi na visão do aluno mesmo, né? E depois eu reportei isso para o professor, era num outro colégio, né? E o professor falou, nossa, bacana, eu vou aplicar isso com outro aluno, o outro aluno que ela ia aplicar, isso daí, era até aluno com a questão da inclusão, né? O aluno tinha, se não me falha a memória, acho que era TDAH. E ela adaptou, né, ajudou o aluno a utilizar o celular para poder estudar e com as questões dele de TDAH. Então, isso foi muito bacana e é bem recente essa questão aí, e que a gente vê que dá para fazer isso, né? E onde que foi, Gabriel? Eu falei, tá bom, Júlio, foi da sua cabeça que você aprendeu isso? Ele falou, não, eu vi isso. Tem até o historiador lá, o Leandro Carnal, ele, nas primeiras intervenções que ele fez com o ChatGPT, ele fez exatamente isso. Ele pegou um livro, né, de um determinado autor e ele interagia com a inteligência artificial, inclusive até corrigindo a inteligência artificial. Tudo bem que ali era meados de dezembro de 2022, a inteligência artificial não estava tão afiada, porque ela vai aprendendo ao longo do tempo, né? Mas essa abordagem eu achei super interessante. Ele falou, olha só que legal, eu tenho o livro na mão aqui, eu posso confirmar isso que ele está me colocando e ampliar isso que eu estou aprendendo do livro didático com a inteligência artificial como auxiliar. Maravilha. Então vamos lá, aquela velha ideia que nós temos de que a inteligência artificial veio para burlar os materiais, burlar as lições de casa, burlar os trabalhos, que elas vão fazer os trabalhos no lugar do aluno, com essa sua fala, que eu vou usar ela para a educação, o que vai diferenciar o aluno do estudante, né? O aluno, aquele que só vai na aula e consome a aula, do estudante, aquele que além de consumir a aula, faz a pesquisa e faz a diferença. Exato. Usando a inteligência artificial, então ele pode
pedir para ela gerar conteúdo para ele, para ter conteúdo diferente do que o material de ensino tenha também, material de estudo, e ele pode, por exemplo, como você me disse aí, pedir para que ele crie perguntas, desafiar o aluno ou fazer o teste, né? Exato. Além, ele pode estender o horário de aula, o horário de estudo dele, Perfeito. Preparando perguntas sobre aquilo ali, e ele pode responder essas perguntas, né, interagir com essa inteligência artificial, é isso? Exatamente isso, Leandro. Você tem ali uma ferramenta para poder ampliar aquilo que você está estudando dentro do livro didático físico. É importante dizer também, a gente não é uma substituição, é uma complementação. Você pode potencializar aquele aprendizado a partir daquele livro didático, daquele sistema. A gente não está mudando o sistema de ensino, isso é importante que se diga, né? Não é uma substituição, é uma complementação. Como a gente começou falando aqui, é para ser uma ferramenta, um auxiliar do professor e também do aluno. A gente precisa utilizar isso para nos ajudar, tá? A resumir conteúdos, a produzir conteúdos, a nos ajudar, por exemplo, a ampliar essas pesquisas. Por exemplo, dentro do meu doutorado mesmo, eu utilizei vários artigos científicos publicados em revistas muito bem colocadas. Eu posso pegar PDFs, por exemplo, o aluno também pode pegar PDFs, colocar dentro da inteligência artificial e pedir para fazer resumos em pontos importantes do que está dizendo aquele artigo científico, dentro de uma base confiável, né? Então eu consigo, de fato, alimentar a minha inteligência artificial para poder ampliar aquilo que eu estou estudando. Então eu posso subir um documento, um PDF? Pode. E ela lê? O GPT faz isso? O ChatGPT faz isso, o Gemini a versão gratuita? Gratuita faz isso. Sério? Opa! Você não sabia. Faz. Eu subo então um PDF, sim, ele pode resumir aquilo para mim, ou eu posso pedir para ele, por exemplo, sei lá, apresentar uma tese contrária contra aquilo ali, se cabe ou não. Sim. Eu posso discutir com ele. Sim. Eu posso ter um bate-papo. A ideia é essa. Exatamente. Que eu tenho um bate-papo com um professor. Eu tenho um professor ali, ou um tutor, né? Como você usou essa expressão no começo da entrevista aqui. Exatamente. Inclusive, o próprio... no celular, a gente tem a fala dele conversando como se fosse uma pessoa. Você manda uma mensagem para ele ali e ele conversa com você como se fosse uma pessoa numa ligação com você, conversando a respeito sobre esse artigo que você mandou para ele. Falou, olha só, a minha inteligência artificial tem até nome, eu chamo ela de griot, que griot é sábio em africano, né, na cultura africana. E aí eu mando para ele um PDF, falou, griot, resume para mim aqui a principal ideia desse artigo aqui a respeito dessa estratégia de aprendizagem, né? Aí ele vai falou, de acordo com esse autor que você me colocou aqui agora, ele está colocando essa e essa tese aqui, a sala de aula invertida, ele está colocando em xeque a sala de aula invertida. Aí eu posso perguntar para ele, qual argumento que ele está me dando para poder dizer, ele está falando que isso deixa o aluno preguiçoso, estou inventando aqui, tá? Aí eu falo assim, mas eu posso contestar isso, né, Griot? Eu acho que não deixa o aluno preguiçoso isso daí, porque eu acho que o aluno, ele tem o consumo do conteúdo anteriormente à aula, ele vai chegar muito mais embasado para a aula e o professor pode tirar dúvidas e dar conteúdo prático para ele. E aí, você concorda com isso? Aí o Griot vai falar para mim, fala assim, não, concordo com você, professor Júlio, mesmo porque existem livros que comprovam e outros artigos que comprovam o contrário que esse autor está fazendo. Olha só o nível da conversa que eu tô tendo com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela guarda o histórico. Guarda. Você falou que você deu nome para ela. Isso, exatamente. A sua amizade com ela é mais íntima do que a minha. Exatamente. Mas, com esse histórico que ele tem, ele vai te conhecendo, ele não vai dar respostas que você espera? Ou ainda assim, ele pode te contestar? Ela te contesta, o ChatGPT, por exemplo, ele chega a te falar, você está errado, ela discute com você ou ela vai te respeitar sempre e com isso ela vai te dar sempre a resposta que você quer ouvir e não a resposta que você precisa. Isso é interessantíssimo e a gente consegue chegar, a gente chama isso de fases de aprofundamento com relação à forma como ela interage com você. Você pode parametrizar isso dentro dela. Quando você clica lá nas configurações, você pode pedir de que maneira ela pode se comportar com você. Por exemplo, às vezes em determinados assuntos, eu tenho parametrizado, eu quero que ela seja mais ácida comigo, me contestando algumas coisas. Então, por exemplo, o Griot é o seguinte, Você está sendo muito gentil comigo aí. Exato. Pode pegar mais pesado. Exatamente. E ele faz perguntas ácidas para mim, e baseado às vezes no que eu já mandei para ele. Eu falo assim, eu tenho esses 10 artigos aqui a respeito de estratégias de aprendizagem, tá?